Ajudei meu namorado por meses enquanto ele estava desempregado. Quando ele finalmente conseguiu um emprego, ele se mudou, mas voltou após 3 meses e agora está exigindo que eu reembolse pelos bilhetes de avião. Tenho 25 anos e estou com Jared, que tem 27 anos, há 1 ano. Fomos amigos por quase 6 anos antes de começarmos a namorar. Nos últimos 3 meses, tivemos um relacionamento à distância, porque ele teve que se mudar para outro estado para trabalhar com seu tio. Ele precisava se mudar porque estava tendo dificuldades para encontrar um emprego que oferecesse o salário desejado. A maioria das ofertas era abaixo das suas expectativas, então ele foi forçado a aceitar o trabalho com seu tio em outro estado. Antes de começar a trabalhar com seu tio, ele estava praticamente desempregado. Não posso dizer que estava completamente desempregado, pois isso seria injusto, mas depois de deixar seu emprego anterior, ele não conseguiu encontrar nada satisfatório aqui. Ele trabalhava principalmente como freelancer para alguns clientes, mas isso não era suficiente, então dependia muito de mim financeiramente. Ele deixou o emprego 3 meses depois de começarmos nosso relacionamento. Eu gostava muito dele e éramos amigos há muito tempo, então ofereci ajuda se ele precisasse. Presumia que ele não precisaria, e sinceramente, disse isso apenas por educação, mas ele começou a pedir dinheiro com bastante frequência e eu não podia dizer não, pois já havia oferecido. Ele sabia que meus pais eram bastante ricos, o que provavelmente também contribuiu para sua confiança em me pedir ajuda financeira. No entanto, eu estava tentando ser independente e viver por conta própria, então evitava pedir dinheiro aos meus pais sempre que podia. Trabalho em um escritório de advocacia e ganho um salário razoável, mas como tinha que apoiá-lo financeiramente, muitas vezes acabava pedindo ajuda financeira aos meus pais. Eles nunca recusaram ou me fizeram sentir mal por isso, mas eu me sentia estranha porque até então conseguia me virar sozinha. Eu realmente gostava de Jared, então não me importava em ajudá-lo e continuei apoiando-o até ele encontrar este emprego. Depois ele se mudou e fiquei um pouco chateada, porque não queria lidar com as dificuldades de um relacionamento à distância tão cedo em nosso namoro, mas também não queria segurá-lo. Após uma breve conversa, ele me disse que iria para lá apenas por alguns meses para ajudar o tio e economizar algum dinheiro, e depois voltaria para cá e tentaria iniciar algo próprio, então eu só teria que aguentar por alguns meses até ele voltar. E com isso, ele partiu. Os últimos 3 meses foram difíceis para mim, porque não pude vê-lo e ele estava principalmente ocupado com o trabalho lá. Então nossos horários raramente coincidiam, e só podíamos falar por alguns minutos por dia. Foi difícil para mim lidar com isso, mas cerca de 1 semana atrás ele me surpreendeu, visitando-me no nosso aniversário de 1 ano de namoro. Ele voou para cá no dia anterior ao nosso aniversário e me surpreendeu aparecendo à meia-noite. Fiquei emocionada porque não o via há tanto tempo e passamos o fim de semana inteiro juntos. Foram alguns dias maravilhosos, mas então, quando chegou a hora de ele voltar, nos abraçamos e eu chorei muito, pois agora teríamos que voltar à nossa rotina normal. No entanto, 2 dias depois que ele foi embora, ele me ligou e disse que tinha algo importante para discutir. Disse que esperava que eu abordasse o assunto por conta própria, mas como eu não o fiz, ele sentiu que precisava falar sobre isso. Ele disse que aparentemente esperava que eu pagasse pelas suas despesas de voo para vir aqui e voltar, porque ele fez o esforço de me surpreender, já que eu estava bastante deprimida nos últimos meses e ele ainda estava tentando economizar dinheiro para começar seu próprio negócio quando voltasse. Então realmente acreditava que eu o reembolsaria pelo que gastou. Fiquei muito surpresa e disse a ele que nunca concordei com algo assim, então não sei por que ele esperava que eu pagasse pelas suas despesas para vir aqui me surpreender. Também fiquei muito desapontada por ele estar pedindo dinheiro novamente, porque agora que ele finalmente estava ganhando um salário decente, eu esperava que ele pudesse arcar com suas próprias despesas e não achava justo ele depender de mim novamente. Mas ele continuava dizendo que ainda estava tentando economizar dinheiro para poder voltar mais cedo, e fiquei muito zangada e disse a ele que se ele realmente estava tentando economizar dinheiro, então não deveria ter vindo, se achava que não podia pagar, porque era muito insultante ele vir aqui para me surpreender e depois agir como se estivesse fazendo tudo isso como um favor para mim, porque eu estava tão desesperada, e então ainda exigir que eu pagasse por tudo. Fiquei muito chateada com ele e tivemos uma pequena discussão. Ele achava que eu estava sendo ingrata e que deveria simplesmente apreciar o fato de que ele fez o esforço para me visitar. Ele disse que o que importa é a intenção, e eu concordo com isso. Fiquei realmente feliz que ele fez o esforço de vir me ver quando eu estava me sentindo deprimida, para comemorarmos nosso aniversário juntos, mas não gostei que ele esperasse que eu pagasse por isso, quando sabia que eu estava tentando ser independente e já o apoiava muito nos últimos meses, quando ele não tinha dinheiro suficiente. Não achei justo ele pedir mais. Em certo momento, ele me chamou de egoísta e foi aí que perdi a paciência. Já estava muito chateada com tudo e quando ele me chamou de egoísta, eu disse a ele que estava disposta a pagar pelas despesas para ele vir me ver, pois ele estava certo. Ele tinha que fazer isso por mim.
Claro que ele não voltaria para comemorar nosso aniversário juntos, se eu não estivesse tão deprimida com a forma como as coisas estavam indo. Então era minha culpa e eu pagaria por isso. Mas antes de fazer isso, eu esperava que ele me devolvesse todo o dinheiro que me devia até agora, e isso era uma quantia muito maior. Quando eu disse isso, ele começou a reclamar que não era justo eu pedir isso a ele, porque aparentemente minha família é muito mais rica que a dele, então eu podia gastar mais dinheiro do que ele. Fiquei muito frustrada, mas realmente não entendo o que minha família tem a ver com isso. Sim, meus pais são ricos, mas como mencionei antes, eu não queria pegar dinheiro deles. Quero ser independente, e embora eles não tivessem problema em me dar dinheiro quando eu precisava, eu queria evitar isso a todo custo. Mas nos últimos meses, o único motivo pelo qual eu estava pegando dinheiro deles era ele, porque não podia sustentar ambos com meu salário. Então eu disse a ele que qualquer dinheiro que eu tinha pego dos meus pais por causa dele, eu queria devolver a eles, e não achava justo eu ter que devolver sozinha, já que peguei o dinheiro por causa dele, então ele teria que me devolver o dinheiro primeiro e depois eu o devolveria aos meus pais. Eu estava apenas usando a lógica dele contra ele, mas aparentemente ele não gostou quando fiz isso, então eu disse a ele que ele era um hipócrita, e a discussão piorou. Não entendo como é que as suas regras, que diziam que ele deveria economizar dinheiro para poder voltar mais cedo, eram aceitáveis, enquanto minhas regras, que diziam que eu não deveria pegar dinheiro dos meus pais, já que eu podia ganhar meu próprio dinheiro e viver por conta própria, eram erradas. Depois de um tempo fiquei tão frustrada e cansada de discutir com ele, que simplesmente desliguei sem dizer mais nada. Desde então ele tem tentado entrar em contato comigo para dizer que eu preciso lhe dar o dinheiro, mas realmente não acho que devo a ele. Esta manhã, eu também lhe enviei uma mensagem de texto e disse que ele estava sendo irracional e louco, e ele continua insistindo que é uma questão de princípio e que eu não entenderia porque sou rica e não venho de um ambiente como o dele. Mas sinceramente, eu já não sei mais do que ele está falando. Só porque meus pais são ricos, não significa que eu não tenho sentimentos ou qualquer opinião sobre dinheiro. E nem é como se os pais dele fossem extremamente pobres, como ele está fazendo parecer. Ele também vem de um ambiente financeiro razoável, então realmente não entendo o que está acontecendo com ele agora. Também me sinto muito traída, porque quando ele estava desempregado, eu o apoiava sem reclamar e nunca o fiz sentir-se pequeno por causa do dinheiro que pegava de mim. E ele não estava apenas me pedindo dinheiro para as necessidades básicas. Eu até sugeri que ele se mudasse para minha casa, para que pudéssemos economizar no aluguel, mas ele insistiu em ficar no apartamento que alugou para si, porque achava que estávamos em um estágio muito inicial do nosso relacionamento, então não queria apressar as coisas se mudando para minha casa tão cedo, o que achei bastante ridículo, porque aparentemente para ele não era cedo demais para eu ajudá-lo financeiramente, mas era cedo demais para morarmos juntos. Mesmo assim, eu tinha que ajudá-lo com o aluguel, as contas e outras despesas, e fiz tudo isso sem reclamar porque eu amava. Então para mim agora é óbvio que eu gostava muito mais dele do que ele de mim, e fui uma completa idiota durante o último ano ao estar com um cara como ele. Eu deveria ter sabido que isso iria acontecer desde o começo. Como se isso já não fosse difícil o suficiente, ele continuava me fazendo sentir culpada, e hoje ele até envolveu os pais dele nisso. A mãe dele me ligou hoje e disse que sabia que Jared e eu estávamos brigando, mas ela só queria que eu pensasse sobre isso e me perguntasse se era justo esperar que ele voasse para cá e depois não reembolsar o dinheiro que ele gastou só por minha causa. Foi muito exasperante, porque eu também tive que explicar a ela que não pedi para ele fazer nada disso. Ele veio para cá por vontade própria, e se realmente estivéssemos falando sobre dinheiro que era devido, não deveria ele ser o primeiro a me pagar? O tom que usei com a mãe dele foi um pouco seco, porque eu realmente não estava no humor para falar sobre isso e estava perdendo a paciência. E acho que a mãe dele não gostou disso e se queixou do meu tom para ele. Depois disso, ele me enviou uma mensagem de texto dizendo que eu não tinha o direito de falar com a mãe dele dessa maneira. Ele disse que eu já estava agindo de forma muito irracional nos últimos dias e que não poderia continuar com esse relacionamento porque eu insultei a mãe dele e isso foi a gota d'água para ele. Francamente falando, eu também não estava muito inclinada a ficar com ele depois de tudo o que aconteceu, então eu disse a ele que estava de acordo com o rompimento, mas ainda precisaria que ele me pagasse todo o dinheiro que me devia até agora e só então eu devolveria o dinheiro que ele gastou nos bilhetes de avião para vir aqui e voltar. Admito, disse isso puramente por despeito, mas sinceramente eu realmente quero devolver o dinheiro aos meus pais. Não é como se eles precisassem do dinheiro agora, mas quero limpar minha consciência e acho que isso é motivo suficiente. Então, novamente começamos a falar em círculos, e desta vez ele me disse que se arrependia de ter aceitado qualquer dinheiro de mim ou ajuda. Ele achava que eu estava fazendo isso por amor, mas claramente eu achava que já que eu ajudei quando ele estava em um momento difícil da vida, agora eu o possuía ou algo assim. Eu achava isso uma acusação absurda e disse a ele que isso não tinha nada a ver.
Eu só estava tratando-o da mesma forma que ele me tratava até agora e era isso. Nada mais. Mas ele me chamou de ingrata e egoísta, e então continuou dizendo que eu era extremamente manipuladora e astuta, e se arrependia de ter se apaixonado por alguém como eu. Eu quase comecei a chorar porque ele estava sendo tão rude comigo e eu nunca o tinha visto assim antes. Nunca ouvi falar com ninguém dessa forma e me senti muito mal. Ele também continuava dizendo que eu nunca entenderia pelo que ele passou, porque meus pais sempre foram ricos e sempre me apoiaram financeiramente. Então tudo que eu dizia vinha de um lugar de privilégio. E me pergunto se isso é verdade. Sou uma pessoa má por dizer ao meu namorado que ele precisa me devolver todo o dinheiro que me deve até agora e só então eu o reembolsarei por vir me visitar no nosso aniversário de 1 ano? Atualização 1. Então terminei com ele de verdade desta vez. Postei aqui cerca de 2 dias atrás e desde então todos com quem falei deixaram claro que eu não estava errada por exigir que ele me pagasse, porque foi ele quem realmente começou isso. Eu nem ia pedir o dinheiro de volta inicialmente, porque não queria parecer mesquinha, mas sinceramente, não acho que há nada de mesquinho no que estou fazendo. Pensei muito sobre isso e não acho que há qualquer razão para eu continuar com esse relacionamento. Então, ontem à noite, liguei para ele e disse que queria acabar com essa briga e esse relacionamento. Ele poderia levar o tempo que precisasse para me pagar e poderia me devolver o dinheiro eventualmente. Eu não precisava que ele se apressasse nem nada, mas ele teria que me pagar em algum momento. Achei que ele iria brigar comigo, mas ele não fez isso e estou grata por isso. Tudo que ele disse foi que esperava que eu o entendesse, mas estava realmente desapontado que nossas diferenças acabaram com nosso relacionamento, mas sabia que isso eventualmente iria acontecer, então ele não tinha mais queixas. Fiquei um pouco confusa com essa declaração, mas depois ele continuou dizendo que sempre soube que não duraríamos, porque eu vinha de um tipo diferente de família e ambiente financeiro. Achei isso muito exasperante. Sinceramente, queria dizer a ele que a razão pela qual terminamos não foi por causa das nossas diferentes famílias ou ambientes, mas porque ele estava sendo um pão duro insensível e era só isso, mas não queria prolongar a conversa dizendo tais coisas. Então simplesmente fiquei quieta e depois ele desligou após um último adeus. Depois dessa ligação, juntei todas as coisas na casa que pertenciam a ele e coloquei em uma caixa para que ele pudesse pegar quando voltasse e acabaríamos com isso de uma vez por todas. Ainda não o bloqueei nem nada do tipo, mas acho que eventualmente farei isso. Ainda dói, mas sei que preciso fazer isso, então acho que vou ficar bem. Atualização 2. Oi pessoal, estou de volta aqui por causa de algo que aconteceu 2 dias atrás. Então, para contexto, Jared e eu éramos amigos antes. Acho que mencionei no meu post original que éramos amigos por quase 6 anos antes de começarmos a namorar. Nós nos conhecemos através dos nossos amigos da faculdade e havia cerca de 6 ou 7 de nós de diferentes departamentos e semestres, e era um grupo bastante misto. Mantivemos contato ao longo dos anos e tentamos nos reunir pelo menos 1 ou 2 vezes a cada poucos meses. Então, 2 dias atrás, eu vi alguns posts nas redes sociais e percebi que todos naquele grupo de amigos se encontraram, mas as únicas pessoas que não estavam em nenhuma das fotos éramos eu e Jared. Agora, no caso de Jared, fazia sentido que ele não estivesse lá, porque estava trabalhando em outro estado, mas eu não conseguia entender porque eles não me convidaram para sair, o que eles normalmente fazem. Nós até temos um grupo de texto, mas ele estava suspeitamente silencioso nas últimas semanas. Jared e eu finalmente terminamos quase 2 semanas atrás e por alguns dias depois disso, aquele grupo ainda estava bastante ativo, mas depois começou a diminuir gradualmente. Depois de perceber que não me convidaram para sair com meus velhos amigos da faculdade, comecei a pensar sobre isso, porque estava um pouco magoada com o comportamento deles. A maioria deles estava ciente de que Jared e eu terminamos, mas eu não conseguia entender por que eles me cortariam ou algo assim. Tentei não me incomodar com isso, mas estava muito chateada, então mais tarde decidi entrar em contato com uma das minhas amigas mais próximas do grupo, vamos chamá-la de Kelly, e perguntei a ela por que eles não me convidaram para sair, mesmo eu estando na cidade com eles. Por um tempo, Kelly não respondeu, mas depois me mandou uma mensagem de texto perguntando como eu poderia perguntar algo assim depois do que eu fiz com Jared. Fiquei muito surpresa porque tanto quanto eu sabia, eu não fiz nada a Jared e ainda estava respeitando seus limites e não discuti o rompimento em detalhes com ninguém. Eu apenas disse a todos que Jared e eu não estávamos mais juntos e isso era tudo. Eu nem me dei ao trabalho de elaborar mais, porque o motivo do nosso rompimento parecia ser um pouco pessoal e eu não queria falar mal dele, mas claramente ele não me respeitou e não me deu a mesma cortesia. Porque depois de falar com Kelly, descobri que alguns dias depois do nosso rompimento, ele criou outro grupo de texto. Lá, ele disse a todos muitas coisas que simplesmente não eram verdade.
quando parecia que eu estava muito confusa sobre o que havia acontecido. Kelly me enviou um monte de capturas de tela do grupo de texto que Jared criou, e ele basicamente disse a todos que terminou comigo porque estávamos brigando muito devido à situação de longa distância e depois de uma das brigas, eu decidi aleatoriamente mencionar que ele me devia muito dinheiro e exigi que ele me pagasse imediatamente ou eu diria a todos que ele era um ladrão. E aparentemente ele até me disse e prometeu que pagaria todo o dinheiro de volta assim que pudesse. Mas eu insisti que ele me pagasse tudo porque eu queria fazê-lo se sentir pequeno ou algo assim. Foi uma completa manipulação dos fatos e ele editou algumas capturas de tela para parecer que eu estava exigindo essas coisas dele. E depois disso ele disse que a partir daquele momento, qualquer pessoa que mantivesse contato comigo não teria razão para falar com ele mais, porque eles não seriam mais amigos. Então, naturalmente, depois de ler essas capturas de tela, a maioria das pessoas naquele grupo decidiu ficar do lado dele, porque parecia que ele era vítima na situação. Fiquei muito chateada que ninguém se incomodou em me procurar e confirmar se alguma dessas coisas era verdade. Eles simplesmente acreditaram nele. Mas quando falei com Kelly, ela disse que não queria se envolver no drama e apenas disse que lamentava por isso. Depois de contar a ela o que realmente aconteceu, mostrei a ela as capturas de tela reais e expliquei a situação, e quando fiz isso, Kelly pareceu entender de onde eu estava vindo e percebeu que ele os manipulou muito bem. Ela se desculpou comigo e disse que pediria aos outros para se desculparem também, mas honestamente, vou manter minha distância dessas pessoas agora. Porque se estão dispostas a acreditar em Jared sem sequer ouvir meu lado da história, então realmente não quero ser amiga deles de qualquer maneira. Estou muito desapontada que Jared fez algo assim, porque essa ação foi realmente desonesta e manipuladora. Até agora não falei com ele, mas também não o bloqueei em nenhum lugar, mas agora acho que é hora de fazer isso. Eu realmente acreditava que ele respeitaria nosso relacionamento e não tentaria criar drama com nosso rompimento, porque ele sabia que era principalmente culpa dele, mas acho que estava errada. Estou me sentindo um pouco desanimada com tudo isso, porque não só perdi ele, mas também um grupo de pessoas que eu considerava amigas. Sei que é melhor para mim a longo prazo não ter essas pessoas ao meu redor, mas ainda dói. Atualização 3. Oi, então publiquei minha última atualização 3 dias atrás e esta manhã a mãe de Jared me ligou. Eu bloqueei ele quase em todos os lugares ontem, porque simplesmente não queria ter mais nada a ver com ele, especialmente depois do que ele disse a todos os nossos amigos em comum. A maioria deles se desculpou comigo por mal-entendidos e apenas acreditar no que Jared lhes disse sem verificar comigo, e eu aceitei as desculpas deles, mas como eu disse, vou manter minha distância deles de qualquer maneira. Depois de bloqueá-lo em todos os lugares, eu realmente não pensei que ele se importaria ou notaria, porque não tínhamos conversado nas últimas semanas desde nosso rompimento. Mas acho que ele percebeu e por isso fez sua mãe ligar para mim. Quando a mãe dele ligou de manhã, instintivamente atendi por hábito e me arrependi quase instantaneamente, porque assim que ela começou a falar, estava sendo toda queixosa e defensiva e perguntou por que eu bloqueei Jared em todos os lugares. Aparentemente agora ele estava muito desapontado porque achava que tínhamos um bom relacionamento, e bloquear ele do nada parecia um movimento muito passivo-agressivo. Eu estava de muito mau humor nos últimos dias, então realmente não queria lidar com nada disso e tentei encerrar a conversa o mais rápido possível. Eu não queria ser rude com ela, então simplesmente disse que não foi uma decisão que tomei do nada e sem razão. Eu disse a ela que descobri o que Jared estava dizendo sobre mim aos nossos amigos, então achei isso muito desrespeitoso e foi por isso que o bloqueei. Também disse a ela que a respeitava como alguém mais velho que eu e não queria entrar em todos esses detalhes com ela. Então achava que ela deveria parar de me ligar sobre assuntos relacionados a Jared, porque isso só pioraria meu humor. Em vez de simplesmente aceitar isso, ela começou a ser passiva-agressiva e disse que sempre me considerou uma filha e me amou como a própria filha. Mas o jeito que eu estava agindo agora era realmente inesperado e ela realmente esperava mais de mim. Comecei a ficar um pouco irritada e lembrei a ela que Jared e eu estávamos juntos há apenas 1 ano e que se ela realmente me considerasse uma filha, ela gostaria do melhor para mim. Mas claramente ela não queria isso, o que é por isso que ela ficou do lado de Jared em vez do meu, quando ela ligou pela primeira vez para falar sobre isso. Depois eu disse a ela que não queria discutir isso mais e desliguei. Agora ela pode ir e reclamar para Jared sobre isso se quiser, mas ele não tem mais como entrar em contato comigo. Então não acho que preciso me preocupar com nada e espero que ele não crie mais drama com isso, porque na minha opinião, ele realmente está tirando proveito da situação para chamar atenção. Atualização 4. Oi, quase 1 mês e meio atrás, Jared e eu terminamos. Desde então, muitas coisas aconteceram e eu falei sobre isso em minhas atualizações anteriores. De qualquer forma, alguns dias atrás ele finalmente voltou para cá para comemorar o aniversário da mãe dele. Soube disso por alguns dos nossos amigos em comum, mas não tinha nada a dizer sobre isso.
Além disso, eu ainda estava mantendo distância deles, então não queria me envolver nisso e fofocar sobre isso. Eu não sabia o que esperar, porque não sabia se ele viria pegar suas coisas ou não. De qualquer forma, ontem à noite ele apareceu na minha casa e quando abri a porta, ele disse que estava aqui apenas para pegar suas coisas. Então, em vez de convidá-lo para entrar, decidi entrar na casa e trazer a caixa com suas coisas e apenas entregá-la a ele, para que ele não tivesse desculpa para entrar e conversar comigo. Eu queria terminar isso o mais rápido possível, e assim que entreguei a caixa a ele, estava prestes a fechar a porta. Ele parecia muito surpreso e até me perguntou se era só isso, se eu não ia convidá-lo para entrar. E foi aí que eu disse que teria feito isso. Mas depois do incidente com nossos amigos e tudo mais, não via razão para tratá-lo com cordialidade. Agora somos, no máximo, conhecidos e no pior dos casos, estranhos. E eu disse a ele que desejava tudo de bom na sua vida futura e esperava que ele pudesse me pagar o dinheiro que me devia até o final deste ano. Mas além disso, eu não tinha mais nada a dizer e realmente não queria convidá-lo para entrar, porque sobre o que falaríamos. Quando eu disse isso, ele simplesmente fez uma cara e foi embora. Então é isso, oficialmente acabou agora e vou seguir em frente com minha vida e fazer melhor. Namorar está fora de questão para mim nos próximos meses ou até anos, porque investi muito tempo e emoções nesse cara e acabou sendo um fracasso. Então agora quero me concentrar em mim mesma e não deixar que nada me distraia. Apoiei meu marido, que não trabalhou um único dia nos últimos 8 anos, mas minha sogra nunca gostou de mim. Na festa de aniversário que paguei, minha sogra fez um discurso sobre como arruinei a vida do filho dela. Meu marido Landon, de 36 anos, e eu, de 34 anos, estamos juntos há 12 anos e casados há 9. Basicamente, somos almas gêmeas e nos damos bem na maior parte do tempo, exceto quando se trata dos meus sogros. Não sei porquê, mas meus sogros nunca realmente gostaram de mim ou me aceitaram como parte da família. Honestamente, não sabia qual era a verdadeira razão até alguns dias atrás, quando finalmente anunciaram isso na festa de aniversário deles. Antes de entrar em detalhes, preciso dar um pouco de contexto sobre a situação em que me encontro. Landon é o que se chamaria de marido de casa. Quando nos casamos, um ano após o nosso casamento, percebemos que eu ganhava muito mais dinheiro do que ele, já que trabalhava na empresa de eletrodomésticos do meu pai e estava me preparando para assumir o controle quando ele se aposentasse. Landon disse que queria ficar em casa e cuidar das tarefas domésticas porque realmente odiava seu trabalho e achava que era uma perda de tempo. Achei que era uma grande decisão, mas enquanto ele estivesse bem com isso, eu também estava. Foi uma decisão mútua e estamos seguindo isso há 8 anos. Meu pai se aposentou há quase 6 anos e desde então, sou a diretora executiva da nossa empresa. E não quero me gabar, mas ganho muito dinheiro. Meu marido é feliz e eu também. Não entendo por que alguém mais teria um problema com isso, mas por algum motivo, meus sogros assumiram que ele era o principal ganha-pão da família. Para ser justa, nunca realmente lhes dissemos sobre nossa situação, mas honestamente, isso porque meus sogros são muito antiquados e ortodoxos. E Landon sabia com certeza que se descobrissem que ele era um marido de casa e não estava realmente trabalhando, perderiam a cabeça. E ele disse que não queria passar pelo trabalho de lhes contar a verdade. Então nunca lhes dissemos sobre a situação e não sabiam que ele não estava trabalhando nos últimos 8 anos. Sempre que os encontrávamos, fingíamos que ele ainda estava trabalhando em sua empresa anterior, mas não entrávamos em detalhes e mudávamos de assunto assim que surgia porque não achávamos que fosse importante o suficiente para ser discutido. Dessa forma, evitamos muitas discussões desconfortáveis e conversas desnecessárias, e éramos felizes assim. Além disso, já não gostavam de mim quando Landon e eu nos casamos, então não queria piorar as coisas para mim mesma contando-lhes a verdade sobre nosso casamento, que ele ficava em casa e cuidava da nossa casa, e eu era a que trabalhava e trazia dinheiro para casa. Agora, muitos de vocês podem se perguntar por que ainda tentava me dar bem com eles e manter contato com eles, mesmo que estivesse muito claro que não gostavam de mim. Mesmo Landon se desculpou comigo por tudo isso várias vezes, mas simplesmente não havia como cortá-los permanentemente de nossas vidas. Isso porque minha sogra Sheila é uma sobrevivente do câncer e teve que lutar contra 2 tipos de câncer nos últimos 8 anos. Primeiro foi diagnosticada com câncer de pele e depois, alguns anos depois, com câncer no cérebro. Ela é uma mulher muito sortuda que sobreviveu a ambos e está em remissão até agora, mas depois de tudo o que passou, não podíamos simplesmente cortá-los. E se isso não bastasse, meu sogro Bob teve 2 ataques cardíacos nos últimos 4 anos. Então acho que vocês podem entender a posição em que estávamos e por que não podíamos cortá-los de nossas vidas, apesar de seu comportamento estranho comigo. Não diria que foram rudes ou desagradáveis comigo como alguns outros sogros são, mas sempre que estava por perto. Eram muito frios comigo e era algo que todos na sala podiam perceber. Mesmo quando estava namorando Landon e conheci sua família pela primeira vez, foram um pouco estranhos, mas depois que nos casamos, ficaram ainda mais distantes e frios.
No entanto, dada a condição deles, decidi apenas aguentar e lidar com isso porque não queria ser a pessoa que disse a Landon para cortar seus pais de sua vida apenas porque eram um pouco estranhos comigo, e ele estava extremamente grato por isso. A verdadeira razão pela qual me sentia realmente mal por eles era porque perdi minha mãe para o câncer alguns anos antes de conhecer Landon. Então não queria piorar as coisas para eles e até tentava ajudá-los financeiramente sempre que podia. Ambos estão aposentados, então às vezes pediam a Landon para ajudá-los com certas despesas que precisavam ser cobertas. Landon não tinha exatamente dinheiro, então eu era a que escrevia um cheque para eles, mas sempre fazia parecer que era tanto de Landon quanto meu porque se fosse só meu, pareceria um pouco suspeito, e não queríamos que descobrissem que Landon não estava trabalhando. Nos últimos 8 anos, cada evento que tiveram, cada férias que tiraram e cada coisa luxuosa que fizeram foi graças a mim. Então pensei que pelo menos seriam um pouco gratos porque, embora, segundo eles, fossem tanto Landon quanto eu contribuindo para suas finanças, ainda acreditava que, se eu fazia parte disso, então merecia um pouco de apreciação. Mas nunca tive sorte com eles e recentemente até organizei a festa de aniversário deles para celebrar os 40 anos de casamento. Claro, segundo eles, fomos tanto Landon quanto eu que organizamos tudo, mas ainda assim eu fazia parte disso, então pensei que seriam gratos. No entanto, na festa decidiram fazer um discurso e foi particularmente desagradável, e acho que depois disso não há volta para ter qualquer relacionamento com eles. Em retaliação, esclareci certas coisas que acho que já eram devidas há muito tempo. Assim que chegamos à festa, os pais de Landon começaram a agir de maneira estranha quase imediatamente. Não pude entender na hora, mas quando fizeram o discurso, percebi que era por causa do meu novo carro. Algumas semanas atrás, comprei um carro de luxo novo para mim. Landon ainda dirige o seu antigo porque realmente não sai muito, e se nós dois precisamos aparecer em algum lugar, vamos juntos no meu carro. Mas naquele dia Landon chegou à casa dos pais à tarde e eu tive que ir à noite depois do trabalho, então chegamos separadamente e fui com meu próprio carro. Acho que isso irritou os pais de Landon. Quando pediram que fizessem um discurso para o aniversário, disseram que estavam felizes por celebrar 40 anos juntos, mas também queriam aproveitar o momento para falar sobre algo que os estava incomodando, e então se viraram para mim e começaram a dizer que realmente não apreciavam o fato de que eu estava me aproveitando do filho deles por tanto tempo e queriam acabar com isso. Por anos não disseram nada sobre isso porque pensaram que eu mudaria, mas haviam se passado quase 9 anos e estava prestes a completar uma década e eu não tinha mudado meus modos. Depois continuaram a falar sobre como comprei um carro novo e como era sem vergonha da minha parte fazer isso com o dinheiro do meu marido enquanto o filho deles ainda dirigia um carro antigo. Também disseram que não passou despercebido para eles que o filho deles se vestia de forma tão modesta e eu sempre estava vestida de marcas caras da cabeça aos pés, o que consideravam uma exibição muito descarada e desnecessária da minha dependência do meu marido. Queriam abordar esse problema publicamente porque haviam ficado calados por tempo suficiente e agora queriam me fazer perceber que eu estava sendo uma oportunista. Depois daquele discurso, perdi completamente a paciência porque todos os convidados estavam me olhando e ser fria comigo era uma coisa, mas me humilhar assim publicamente era simplesmente inaceitável. Então decidi tomar conta do evento e fazer meu próprio discurso onde esclareci tudo. Desde então, os pais de Landon têm nos incomodado constantemente porque acham que os fizemos parecer idiotas. Para constar, Landon não tem problema com o que eu disse porque sabe que é a verdade e eventualmente sairia. Assim que terminaram seu discurso, subi ao palco e tentaram me calar dizendo que não era necessário debater com eles naquele momento, mas eu disse a eles que não só era necessário, mas muito importante que também me ouvissem. Então esclareci que nos últimos 8 anos, Landon não teve que trabalhar um único dia na vida dele e tudo graças a mim. Contei a toda a família sobre o segredo que havíamos guardado deles por tanto tempo e disse que Landon era na verdade o marido de casa e eu era a principal ganha-pão da família. Então, ao contrário do que meus sogros acreditavam, eu estava na verdade financiando-os o tempo todo e foram ingratos ao ponto de fazer um discurso horrível sobre mim em público. Também disse que Landon vestia roupas modestas e dirigia um carro velho por escolha própria, mas ninguém podia me acusar de privá-lo de nada ou de fazê-lo se sentir pequeno, como estavam tentando fazer comigo. Disse que talvez não contar a verdade sobre nossa situação financeira fosse meu erro, mas isso provavelmente não mudaria a situação e ainda encontrariam uma razão para me odiar porque nos últimos 8 anos, sempre que os ajudávamos financeiramente, sempre deixávamos muito claro que eu tinha uma parte igual em apoiá-los. Mas mesmo assim nunca foram gratos por isso. Mentimos para eles, mas foi para nossa própria paz de espírito porque mesmo antes de começarmos a mentir para eles sobre essa situação, ainda não gostavam de mim por nenhuma razão, e agora que a verdade finalmente saiu, não via razão para ficar e continuar sendo insultada por eles.
Landon e eu saímos, mas antes de sairmos, olhamos bem para os rostos de todos os convidados e todos estavam desgostados com o que estava acontecendo. De qualquer forma, depois de chegarmos em casa, sentimos como se um peso tivesse sido tirado de nossos ombros, pois estávamos mantendo essas mentiras por 8 anos e agora que finalmente saiu, não tínhamos mais nada com que nos preocupar. Mas no dia seguinte, os pais de Landon ligaram para ele e disseram que o que aconteceu na festa foi incrivelmente errado. Pensamos que iam se desculpar ou pelo menos tentar resolver as coisas conosco, mas disseram que éramos pessoas horríveis por mentir para eles por tanto tempo e pior ainda, que eu era uma pessoa terrível por fazer aquele discurso humilhante contra eles e fazer com que parecessem pais ruins. Antes de mais nada, não acho que os fiz parecer nada, só mostrei a eles a verdade. Posso concordar com o fato de que fomos errados por mentir, mas honestamente, qual era a outra opção? Se não tivéssemos mentido para eles, provavelmente teriam tornado nossa vida um pesadelo, constantemente nos incomodando sobre nossa situação e pressionando Landon a conseguir um emprego. Não poderíamos nem mesmo cortá-los por causa de suas doenças, e ficaríamos loucos de culpa se o fizéssemos. Então ainda posso justificar a mentira porque já não gostavam de mim desde o início, mesmo antes de fazermos qualquer coisa, mas não consigo entender porque sempre me odiaram, mesmo sabendo que também estava contribuindo financeiramente para ajudá-los quando precisavam, porque todos os cheques que fizemos para eles sempre tinham meu nome junto com o dele. Quando Landon exigiu uma resposta para isso, não tinham nada a dizer e tentaram mudar o tópico para como mentimos para eles e os enganamos por anos e então, com aquele discurso, fizemos com que todos que conheciam os odiassem quase instantaneamente. Mas Landon insistiu que nos dissessem por que me odiavam tanto, porque neste ponto precisávamos saber, pois também sabiam que desempenhei um grande papel na organização da festa de aniversário para eles e falei com todos os fornecedores e tudo. Acreditavam que estávamos dividindo o custo de organizar, e podiam ver por si mesmos que eu estava falando com todos os fornecedores, mas mesmo assim não foi suficiente para eles. Então, depois de tudo que fiz pela família dele, seus pais ainda queriam me odiar. Ele estava dizendo todas essas coisas, mas então ouvi gritos do outro lado e a mãe de Landon estava tão alta que realmente podia ouvi-la, embora estivesse sentada a alguns centímetros dele. Ela disse que os estávamos manipulando por anos e nunca iria perdoar isso, e agora, por causa do meu discurso, todos em sua vida os odiavam e ela estava simplesmente desgostada conosco. Depois desligou e tem enviado mensagens constantemente a ele, dizendo que precisamos dizer-lhes quanto dinheiro nos devem porque não querem aceitar nenhum tipo de favor de mim. Queriam devolver tudo que eu os ajudei até agora, mesmo que isso significasse que teriam que vender tudo que têm, porque o filho deles os estava ajudando, mas se fosse eu, não queriam isso porque eu era uma mentirosa. Então agora me sinto estranha com tudo isso e me sinto realmente culpada, idiota, por mentir para meu sogro sobre meu marido ter um emprego e por fazer um discurso na festa de aniversário deles para expor a verdade. Atualização 1. Olá, já se passou uma semana desde a festa em Landon, e eu decidimos que seria do nosso melhor interesse bloquear meus sogros e seguir em frente, pois claramente não há como falar com eles. Não há razão para conversar com eles porque só querem uma desculpa para me odiar e é isso. Sempre me desagradaram. Concordarei que provavelmente não deveríamos ter mentido para eles por tanto tempo porque definitivamente os fez se sentir muito traídos, mas não acho que dizer-lhes a verdade os faria gostar mais de mim. Até agora, mantínhamos contato com eles porque me sentia mal que tivessem que lidar com tantas doenças e não queria tirar o filho deles. Mas agora Landon teve o suficiente deles. Ele tem se desculpado comigo todos os dias desde o dia da festa e acha que tudo é culpa dele, mas eu disse a ele que não é responsável pelas ações dos pais dele. Muitos de seus parentes também entraram em contato comigo para me informar que me apoiam e que o que meus sogros fizeram na festa não foi aceitável. A maioria das pessoas cortou contato com meus sogros e não diria que me sinto bem com isso, porque na verdade são um casal de idosos solitários, para ser honesta. Então não vou encorajar isso porque ainda tenho um coração. Não importa como fui tratada, não posso desejar mal a ninguém, mas também não vou me esforçar para desencorajar isso. É uma escolha pessoal das pessoas se querem cortar contato com eles ou não, e não vou interferir nisso. De qualquer forma, tudo isso realmente afetou meus nervos e só quero parar de pensar nisso e seguir em frente com minha vida. Landon e eu estamos planejando fazer uma viagem curta para nos afastar de tudo isso no fim de semana, pelo menos. Uma coisa boa vai sair de todo esse drama. Vamos poder usar isso como uma desculpa para nos afastar de tudo e ter um tempo para nós mesmos e processar tudo isso. Atualização 2. Há alguns dias, Landon e eu bloqueamos Bob e Sheila em todos os lugares. Não deixamos pedra sobre pedra para garantir que não pudessem nos contatar. Ontem saímos de manhã para fazer uma viagem curta para a praia, mas acabei de receber uma ligação da empresa de alarmes dizendo que detectaram alguém tentando entrar em nossa casa, o que acionou os alarmes.
Estava disposta a apostar todo o meu saldo bancário que tinham que ser Bob e Sheila. Assim que recebi essa ligação, me conectei às câmeras de segurança para revisar as imagens e, claro, eram eles. Notei que estavam parados na nossa porta e tocando a campainha por quase 15 minutos antes de tentar entrar de outras maneiras e conseguiram fazer isso fazendo a coisa mais louca. Quebraram a janela de vidro da nossa sala para entrar, agarrando tijolos que trouxeram consigo provavelmente para esse propósito específico, e anotei isso para poder processá-los mais tarde e recuperar meu dinheiro porque era uma porta bem cara de instalar em primeiro lugar. Também foi muito corajoso da parte deles tentar isso, considerando a idade e as circunstâncias. Depois de entrarem, ainda não tinham saído quando recebi a ligação da empresa de alarmes. Enquanto revisava as imagens, percebi que ainda deviam estar em nossa casa, então decidi chamar a polícia imediatamente e também informei minha vizinha, que é uma muito boa amiga minha, sobre o que estava acontecendo. Em meia hora, a polícia chegou e os escoltou para fora de nossa propriedade, e agora o promotor decide se serão acusados ou não. Provavelmente não serão, porque são muito velhos e podem fingir que estão senis ou algo assim, mas realmente me irritou que fizessem algo assim. Por enquanto, entrei em contato com minha vizinha e ela conseguiu encontrar alguém para instalar um vidro temporário para substituir o que haviam quebrado, mas é muito mais barato do que o anterior, então teremos que substituí-lo por algo melhor assim que voltarmos para casa. E juro, vou garantir que Bob e Sheila paguem o dinheiro que nos custaram e não só isso. Vou garantir que exija cada centavo deles porque a maneira como estão agindo realmente me irrita. Landon e eu queríamos passar o fim de semana juntos e já tínhamos decidido que nada nos impediria, nem mesmo suas tentativas de nos incomodar, então ainda estamos passando o fim de semana na praia e lidaremos com tudo mais tarde, quando voltarmos para a cidade. Atualização 3. Como esperado, o promotor retirou as acusações contra eles devido à idade. Landon me disse que o pai dele é muito bom amigo de alguém relacionado ao promotor, então isso pode ter tido algo a ver com isso também, o que parece realmente injusto, mas não vou mais continuar com isso, pois realmente não vale a pena. Além disso, quando fizemos uma varredura completa na casa, percebemos que nada estava faltando, então não é como se tivessem roubado ou danificado algo dentro da casa. Para ser honesta, não sei o que estavam fazendo lá dentro, mas ainda assim vou enviar uma notificação legal e obrigá-los a pagar o dinheiro para substituir a porta de vidro. Já enviei um e-mail para eles, dizendo que precisam devolver todo o dinheiro que nos devem, já que antes fizeram declarações tão ousadas, dizendo que queriam saber quanto nos deviam porque não estavam dispostos a aceitar um único dólar de mim. Agora podem finalmente devolver o favor e me pagar tudo o que gastei com eles até agora. Calculamos isso e nos últimos 9 anos, acumularam quase 80 mil dólares e agora me deviam até que pudessem me devolver o valor total. Poderia me sentir mal com isso, mas depois do incidente de invasão, realmente não acho que mereçam minha compaixão. Até Landon disse que estou fazendo a coisa certa e acho que estou fazendo isso bem tarde. Até agora, sempre tentei ser o mais amável e generosa possível, mas algumas pessoas simplesmente não merecem. Falei com meu advogado e ele me disse que, com base nas imagens, está bem claro que foram eles que causaram o dano à porta de vidro, então terão que pagar o dinheiro para substituí-la. Não tem certeza se podemos recuperar o resto do dinheiro, pois não havia nenhum contrato ou documento legal que comprovasse nada, então isso pode ser difícil. Mas para isso, vou continuar enviando e-mails para eles até que finalmente concordem em me devolver o dinheiro ou pelo menos até que um de nós se canse. E espero que sejam eles. Para ser honesta, não preciso do dinheiro tão desesperadamente quanto eles, mas depois de toda a humilhação que tive que enfrentar, não acho que vale a pena deixar isso passar. Atualização 4. Olá, há algumas semanas enviamos uma notificação legal para meus sogros exigindo que pagassem o dinheiro que nos deviam para substituir a porta de vidro em nossa casa. Honestamente, foi um processo muito fácil e em 2 semanas conseguimos chegar a um acordo e nos pagaram o valor total. A pior parte não foi realmente isso, foi ter que vê-los e depois a interação que ocorreu quando nos encontramos com nossos advogados. Tivemos que manter a compostura, então não puderam se comportar como pessoas velhas loucas, mas assim que saímos para o estacionamento foi outra história. Imaginei que não teriam mais nada a dizer, mas estávamos prestes a ir para casa. Landon e eu dirigimos até lá no meu carro, você sabe, aquele novo, e obviamente, deveria ter adivinhado que tinham um grande problema com isso e automaticamente acharam que estava esfregando minha riqueza na cara deles. Sheila veio até mim enquanto Bob estava atrás dela e cuspiu no chão ao lado dos meus pés, dizendo-me para sair de lá o mais rápido possível porque caso contrário, me arrependeria. Fiquei totalmente desprevenida,
E então ela disse que isso era exatamente o que eu merecia por humilhá-los na festa deles. Porque agora ninguém quer ter nada a ver com eles e é tudo culpa minha. Quando Landon veio ao meu lado e disse que esse comportamento era inaceitável, ela disse que não queria nem falar com ele porque ele era tão ruim quanto eu e que era um perdedor gigantesco que não tinha dinheiro próprio, então não tinha direito de dizer nada. Então, não sei o que deu em Bob, mas ele subiu no capô do carro e depois deu um soco no para-brisa com tanta força que não só se machucou, mas também conseguiu rachar um pouco o para-brisa. Sheila achou que estava sendo muito cool e disse que não precisava me preocupar porque também me enviaria o dinheiro para consertar isso junto com o que já me devia. Landon e eu ficamos pasmos e não tínhamos ideia de como reagir a isso. Teríamos chamado a polícia, mas já os deixaram ir com apenas uma reprimenda uma vez e estávamos bastante certos de que isso aconteceria de novo. De qualquer forma, decidimos ignorar isso porque íamos recuperar o dinheiro de qualquer maneira, então nada importava para nós. Tudo o que queríamos era seguir em frente e não nos importamos se serão punidos ou não, porque depois disso ficarão sozinhos e acho que isso é punição suficiente para eles. Não precisamos envolver mais a lei, pois simplesmente estamos cansados disso. Não queremos nos meter em toda essa confusão, então isso aconteceu e agora só estamos ansiosos para viver uma vida tranquila e não ter mais nada a ver com Bob e Sheila, porque simplesmente não valem nosso tempo nem energia. Anteriormente disse que não queria que fossem completamente isolados do resto da família, mas acho que agora mudei de ideia. Landon entrou em contato com a maioria de seus parentes e contou a eles sobre tudo o que aconteceu e disse que a partir de agora, se forem convidados para qualquer reunião familiar ou outros feriados, nós dois não estaremos presentes. A maioria das pessoas respondeu positivamente a isso, ninguém tem nada de bom a dizer sobre eles e disseram que não querem ter nada a ver com essas pessoas, especialmente depois do que descobriram por meio de nós. A linha foi traçada e não será mais cruzada. Atualização 5. Olá, passou-se quase um ano desde que postei aqui e algo aconteceu ontem que queria compartilhar com vocês. Estou grávida. Descobrimos isso algumas semanas atrás e ontem decidimos fazer uma festa para anunciar a gravidez e convidamos um monte de pessoas. Não estávamos exatamente planejando isso, mas simplesmente aconteceu, e eu estava um pouco cética sobre isso porque estou quase na casa dos 40, mas simplesmente parecia certo. Então estamos seguindo em frente com a gravidez e todos estão muito felizes com isso. Ontem, depois de quase um ano sem contato, adivinhem quem apareceu na nossa festa sem ser convidado? Sim, foram Sheila e Bob. E quando apareceram na nossa porta quase uma hora antes do início da festa, fiz algo que estava esperando para fazer desde o começo. Quando Sheila disse que queria deixar tudo no passado e começar de novo agora que seria avó, cuspi no chão e disse a ela para ir embora, assim como ela fez comigo um ano atrás, e bati a porta com força. Continuaram tocando a campainha por mais alguns minutos, mas então abri a porta e disse-lhes que se não fossem embora, chamaria a polícia novamente e desta vez não os deixaria ir tão facilmente. Exigiram falar com Landon, mas ele saiu e disse-lhes que como não era um membro ganhando dinheiro na família e era um perdedor gigantesco, não se sentia digno de ter qualquer tipo de discussão com eles e que seria melhor para eles se fossem embora. Depois disso foram humilhados o suficiente, então foram embora. Estamos muito felizes porque agora posso pedir uma ordem de restrição contra eles, porque agora que estou grávida, não quero arriscar nada. Não os quero na minha vida nunca mais e vou garantir isso.